Rádio Hora. Quer vestir-se bem? Rosana Rocha é a solução. Peças com preço máximo de R$30. Moda feminina, masculina, infantil e acessórios. Rua Pirituba 41, quase esquina com a Avenida Manuel da Costa Lima, no Guanandi. Atendimento de segunda a sábado, das 8 às 19 horas. WhatsApp 992805866. Instagram, @loja RR Modas 1. Rosana Rocha, excelência em investir. Na Rádio Hora, nossa cidade, o Brasil e o mundo. A notícia que você precisa para ficar bem informado. No ar, Jornal da Hora. Campo Grande, muito bom dia. Eu sou grato por mais uma vez poder abrir o Jornal da Hora, trazer informação para você, nosso amigo ouvinte, e chegar logo depois desse fenômeno da comunicação que é o meu amigo Leão. Hoje, dia 6 de janeiro, hoje é dia da gratidão, é dia de você agradecer todas as coisas boas que acontecem na sua vida, todas as pessoas boas que são colocadas na sua vida e todas as oportunidades que você tem. Então, já amanheço o meu dia, aliás, todos os dias eu sou grato por ter a oportunidade de viver mais um dia. E todos os dias eu agradeço por conviver com pessoas tão boas, e hoje eu estou aqui com o Leão, com a Bia, com o Carlos Araújo, uma equipe que tem a Evelyn, o Arthur Mário, Paredes, o Dr. Miquimba, enfim, vários homens e mulheres de bem que todos os dias estão aqui para levar a melhor informação para você ouvinte. Então o Jornal da Hora começa nesta sexta-feira agradecendo pela companhia de todos os dias. Hoje, 6 de janeiro, sexta-feira, dia da gratidão e também dia de Reis, já estamos no ar com o Jornal da Hora e você participa através do nosso WhatsApp, que é o 999119689, também estamos ao vivo nas redes sociais. Vamos aos destaques do programa de hoje. Serviço de teleinterconsulta já está presente em 12 unidades e oferta atendimento em 5 especialidades na capital. Eduardo Riedel confirma visita à futura fábrica da Suzano em Ribas. Com cesta básica R$ 738,53, aumento do salário mínimo tem impacto pequeno no orçamento doméstico. Ministro recua da ideia do fim do saque aniversário do FGTS. Simone Tebet, a manchete do jornal Estado de Mato Grosso do Sul, jornal impresso. Simone Tebet assume ministério e defende reforma tributária. Esses são apenas alguns dos destaques do dia de hoje, mas vamos começar sabendo um pouco mais sobre a previsão do tempo. Jornal da Hora. Previsão do tempo. Muito bom dia, Beatriz Rieger. Bom dia, Jackson. Bom dia, ouvinte da Rádio Hora. Nesta sexta-feira, o tempo fica estável em grande parte do estado, com sol e variação de nebulosidade. Porém, pancadas de chuvas isoladas podem surgir nas regiões norte e nordeste de Mato Grosso do Sul. As temperaturas mais altas no estado são esperadas nas regiões Pantaneira e Sudoeste, com mínimas entre 20 e 22 graus e máxima de até 34 graus. Em Coxim e Paranaíba, a previsão indica sol com algumas nuvens, mas pancadas de chuvas isoladas também não são descartadas. Aqui na capital, espera-se temperatura mínima de 19 graus e máxima de até 27 graus. Em Dourados, a mínima fica em 18 graus e máxima em 30 graus. Esses são os dados do Instituto Nacional de Meteorologia e agora em Campo Grande está fazendo 20 graus, Jackson. Friozinho nessa manhã de sexta-feira, é até raro, né? Frio no mês de janeiro, né? Usando casaco, só que eu cheguei aqui hoje tranquilo, aí quando eu olhei pro Leão com essa jaqueta dele, eu voltei lá no carro e peguei meu casaquinho e falei, algo não está certo. Eu quase falei, vou dar a previsão do tempo que vai nevar hoje, de acordo com a jaqueta do Leão. Obrigado, Bia, ótima sexta para você. Obrigada, Jackson. São 6 horas e 44 minutos. Para facilitar a vida do contribuinte, Secretaria da Fazenda de Mato Grosso do Sul recebe pagamentos via Pix. Catiúcia Fernandes.
O Pix ainda não completou nem 2 anos em funcionamento no Brasil, mas já caiu no gosto dos brasileiros. Isso por conta da praticidade que essa forma de pagamento proporciona e por isso que a Secretaria Estadual de Fazenda liberou o pagamento dos débitos estaduais por meio de Pix. Cláudia Ishikawa, que é gestora do sistema de arrecadação da Cefaz, explica que até débitos inscritos em dívida ativa poderão ser pagos por Pix. São todos os tributos, incluindo aí taxas, impostos, multas, fundos, por exemplo, ICMS, IPVA, ITCD, todos os débitos, inclusive aqueles inscritos em dívida ativa. A gestora detalha o passo a passo para os interessados em quitar seus débitos. Se o contribuinte desejar pagar o IPVA 2023 com o Pix, ele entra no site da Secretaria de Fazenda, ali em emitir da EMES, ali nós vamos gerar um QR Code, ele vai fazer a captura desse QR Code e levar para o banco. Então tem um botão copia e cola, muito fácil para o contribuinte, ele leva direto para o aplicativo dele e efetua o pagamento. Ao optar por essa forma de pagamento, o tempo para a baixa do débito é reduzido de até 24 horas para no máximo 5 minutos. O débito ele é liquidado instantaneamente, o retorno do Banco Central fica em questão de segundos, de 1 a 5 segundos. Já os limites de horário e valor para as transações são regras determinadas pelo Banco Central. Catiúcia Fernandes, da Comunicação do Governo de Mato Grosso do Sul, para a Rádio Hora. Essa foi a Catiúcia Fernandes e a modernidade vai funcionar de agora para frente assim, né, Carlos Araújo? O governo do estado já colocando o Pix, hoje você já paga a sua conta de luz, de água no Pix também, outras contas de telefone. A tendência é essa, né? A questão de filas, eu acho que chegou ao fim, né? Bom dia. Bom dia, Jackson, bom dia, ouvintes da Rádio Hora. Eu acho que isso aí é extremamente importante quando a gente se fala de benefício para a população, né? Eu acho que vem de encontro, né? Quando a gente falava muito em fila, olha, eu fui lá na lotérica tal para pagar uma conta de energia, foi para pagar uma conta de telefone, e lá uma fila imensa. Antigamente era nos bancos também, quando se pagava as contas nos caixas, né? Também aquela fila enorme, e de repente a gente vê essa facilidade, né? Você lá do seu escritório, do seu assento, você pode estar ali manuseando o teu celular e aí fazendo o pagamento de todos os seus boletos, todas as suas contas, aquelas contas que estão aí todos os meses à sua disposição, né? Que nunca faltam na mesa ou na mão do brasileiro, e o Pix vem para realmente dar esse benefício que é muito importante. Inclusive, se você quiser pedir a minha chave Pix, ela está à disposição, Carlos Araújo. A minha também, inclusive eu já gostaria até de poder anunciar, né? Isso aí nos jornais, na imprensa, mas vamos aguardar um pouco, né? São 6h47, hoje o Jornal da Hora terá entrevista aqui com o Hélio Queiroz Dyer, secretário de Estado de Educação. Então daqui a pouquinho vamos falar sobre esse assunto que é sempre uma grande oportunidade, discutir a educação pública de Mato Grosso do Sul. Olha só, pessoal, a recusa em participar do Censo 2022 pode resultar em multa. Uma opção é responder à pesquisa por telefone. Siga Eichmeier. IBGE cria o Disque Censo 137 para quem ainda não participou do Censo Demográfico 2022. O levantamento é considerado a principal fonte de informações sobre as condições de vida dos brasileiros. Já foram coletados os dados de pelo menos 83,9% da população, mas algumas pessoas têm se recusado a participar da pesquisa. Uma das dificuldades dos recenseadores é falar com quem mora em condomínios, pois alguns porteiros ou síndicos impedem a entrada. Em todos os estados, a média de recusas é de 2,82%, o equivalente a quase 2 milhões de pessoas que deixaram de responder ao questionário do IBGE. O maior índice de rejeição foi registrado no estado de São Paulo, seguido por Mato Grosso, Rio de Janeiro, Roraima e Espírito Santo. A previsão inicial era que o censo 2022 fosse concluído em outubro, mas já ocorreram 2 adiamentos e a expectativa é que o levantamento seja finalizado este mês. A pesquisa dura apenas 3 minutos
e quem deixa de participar pode estar sujeito a multa de até 10 salários mínimos. A punição está prevista em uma lei de novembro de 1968. 6 horas e 49 minutos, importante, nós já abordamos aqui em algumas edições do jornal a importância de responder o censo e a desculpa acabou, né? Só pegar o telefone, né? E ligar, né, Carlão? Pois é, e aí você vê aquele benefício que muitas vezes, nós estávamos falando dos municípios, né, que deixam de receber recursos do fundo de participação dos municípios exatamente por problema do censo, né? Então diminui, aí a população diminui ou aumenta. Eu acho que é muito importante sim a população participar, né? Então quando a população não participa, né, se diminui a população. Diminuindo a população, aqueles fundos de participação dos municípios que estavam à disposição lá em Brasília, os municípios acabam recebendo proporcionalmente a sua população. Então eu acho que tudo isso é muito importante, sim. Essas perguntas, não são perguntas, porque muitas vezes o brasileiro tem um pé atrás, olha, já quer saber o meu CPF, porque lá na frente o leão pode me pegar, não é? Ou coisa parecida. Então, de repente, não é nada disso. É uma informação que é muito importante, são algumas informações de família, né, de quantas pessoas residem, quantos banheiros tem na residência. Então, eu acho que tudo faz parte, até para a gente mostrar para o próprio governo que muitos municípios precisam, que a população precisa, por exemplo, de saneamento, de transporte, né, de saúde. Então, o censo vem colaborar com esses itens aí tão importantes para a população. Vamos ao giro rural dessa sexta-feira. Preço do café volta a cair, safra da cana será maior e seca preocupa produtores de grãos. Humberto Ferretti. O ano de 2023 deve ser desafiador para os produtores de café. Pelo menos é o que diz a análise feita pelo CPEA. Isso porque há muita dúvida sobre o tamanho da oferta e da demanda. Nos cafezais de arábica, as primeiras floradas até foram boas, mas muitos pés ainda estão fracos por conta dos problemas climáticos dos últimos anos, principalmente a falta de chuva. Do outro lado, se houver de fato uma recessão na economia mundial, o consumo deve cair, sem falar na inflação, que também prejudica a demanda. Nos últimos dias, o preço do café arábica recuou para a casa de R$ 1.020 a saca. No caso da cana-de-açúcar, o CPEA fala em uma safra maior no ciclo 23-24, que pode chegar perto de 600 milhões de toneladas. O ciclo 22-23 está na reta final e até o meio de dezembro, a produção de cana estava em quase 540 milhões de toneladas, apontam dados da Única. A grande questão é se as usinas neste ano darão preferência para o açúcar ou o etanol. Especialistas alertam que é cedo para dizer e que pode depender da decisão do governo de prorrogar ou não a isenção de impostos sobre a gasolina, além da política de preços da Petrobras, o que mexeria no mercado de combustíveis como um todo. E a falta de chuva tem de novo tirado o sono dos agricultores gaúchos. Nesta quinta-feira, a Defesa Civil declarou estado de emergência em 45 cidades do Rio Grande do Sul. A população tem sido orientada a economizar com aquelas medidas que muita gente já sabe, como não lavar o carro ou a calçada. Mas no campo, o produtor não tem muito o que fazer. Do jeito que as coisas estão hoje, já se fala em prejuízos em lavouras de milho e soja, além da pecuária leiteira. E não há previsão de chuva para os próximos dias. Sem esquecer que a safra passada em toda a região sul já foi bastante comprometida, também pelo tempo seco. 6h53, este foi o Giro Rural desta sexta-feira. Você pode participar com a gente através do nosso WhatsApp, que é o 999119689. Agora eu vou falar de esportes com meu amigo Carlos Araújo, porque ontem o Flamengo apresentou o Gerson. Carlos Araújo, tem João Gomes, tem Thiago Maia, tem o Vidal. Tem lugar pro Gerson? Eu acredito que sim, o Jackson. O Gerson é um grande jogador de seleção brasileira, né? Só o Tite que não vê
que não enxergou muitos jogadores, mas aquilo que o Alex, ex-jogador do Palmeiras, que agora está treinando o Figueirense lá de Santa Catarina, ele disse o seguinte, né? Que não são os melhores que são convocados, é aquele que o treinador gosta, aquele que cai no bom gosto do treinador, aí ele faz a convocação. E o Gerson, para mim, é um jogador que tem aí todas as condições para poder realmente chegar e ser titular do Flamengo, como ele era antes de ser transferido lá para a França, né? Então eu acredito que o Flamengo traz aí um grande reforço, o Gerson, porque eu acho que dentro desses que estão aí, ele poderia estar lá em primeiro lugar. O Thiago Maia já seria, para mim, o reserva imediato, né? O Vidal, ele já tem aí os seus 35, 36 anos, ele seria aí uma outra opção, né? Mas a verdade é que o João Gomes também está chegando, né? Então o Flamengo vem reforçado, e já o Vitor Pereira, assumindo o comando da equipe nesta semana, já pretende utilizar o Gerson já para a Supercopa diante do Palmeiras no próximo dia 28. Agora, Carlos Araújo, tem alguns clubes do Brasil que eles são muito endividados, mas muito endividados mesmo. Corinthians é um que tem mais de 1 bilhão de dívidas, porém o Corinthians está sempre no mercado, né? Está sempre trazendo jogadores renomados, e aí a gente fica pensando quando vão pagar essa conta e quem vai pagar essa conta. E ontem eu vi uma entrevista do Caetano, ele que é diretor de futebol do Atlético Mineiro, lá, executivo de futebol, Rodrigo Caetano, executivo de futebol do Atlético Mineiro, e ele falou, olha, o Atlético Mineiro tem uma dívida hoje impagável, nós não sabemos como será o ano, porque o nosso planejamento fugiu, e eles acabaram de contratar um jogador que é o Paulinho, que estava no Bayer Leverkusen, para pagar R$1,5 milhão mês. Como que funciona esses clubes, Carlos Araújo? Agora nós temos que entender também como é que começou essas dívidas, né? Normalmente foi uma administração que acabaram levando esses clubes praticamente à falência no futebol brasileiro. E aí, como os empresários de jogadores sempre se colocaram à disposição para poderem colaborar com o clube, né? Então o empresário chega, olha, eu tenho aqui 5 milhões, eu vou ajudar o clube, só que eu quero 50% do passe daquele jogador lá da base, quero 80% do preço, do passe do jogador. Então isso foi colocando os jogadores que vinham com grande promessa no futebol brasileiro já na mão dos empresários, né? Então eles colocavam isso aí à disposição, nós damos o dinheiro para você paliativamente poder resolver o teu problema de dívida, né? Mas eu fico com o passe do jogador. Então isso começou desta forma, quer dizer, os empresários também prestando aí um desserviço ao futebol brasileiro, porque os dirigentes, vendo essa possibilidade de pegar o dinheiro fácil, acabavam então realmente cedendo o passe de grandes jogadores a esses empresários. A verdade você citou aqui o Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro já vai vir para a temporada 2023 bem diferente do que foi em 2022, 2021, 2020. Aqueles grandes jogadores, aqueles grandes salários, né? Todos já saíram, já deixaram o clube. Então, a gente já vê que os investimentos do Atlético para 2023 serão investimentos mais modestos, né? E não como foi já na temporada passada. Então, eu acredito que vai haver, sim, um pé no chão por parte do Atlético, vai trazer o jogador Paulinho. O Paulinho está vindo emprestado, né? Não é um jogador que está sendo comprado, mas tem um alto salário. E aí, os mecenas que atendem o Atlético nas emergências, né? Eles vão pagar esse salário para o Paulinho, mas o Atlético não vai fazer aquelas loucuras que fez nas temporadas passadas, com certeza. Dessa forma ainda segue com um time forte. Eu lembro que o futebol brasileiro já será retomado neste final de semana, né? O Campeonato Pernambucano é o primeiro a começar já neste final de semana. Quarta-feira já tem Flamengo pelo Campeonato Carioca, e aos poucos aí o futebol vai voltando. São 6h58, vou para o intervalo e daqui a pouco quem volta sou eu. Jornal da Hora. Rádio Hora. ZYX 634. Rádio Hora 92,3.
Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A Assembleia Legislativa sempre foi uma casa de coragem, de luta e de resistência. Nos últimos 4 anos, não foi diferente. Colocados à prova, os deputados sabiam que era preciso deixar de lado as diferenças, dar as mãos e trabalhar juntos. Esse foi o plano para superar as dificuldades e não deixar nenhum sul-mato-grossense para trás. Nesta legislatura, a Assembleia Legislativa modernizou a forma de trabalhar e aprimorou os canais de comunicação com a sociedade para estar lado a lado de quem mais precisava. A Casa de Leis trabalhou para mudar realidades, melhorar a qualidade de vida e gerar oportunidades para as pessoas. Grandes desafios ensinam grandes lições. Nos últimos anos, Mato Grosso do Sul passou por tempos difíceis e venceu. E a gente só venceu porque todos deram as mãos. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Ensinar e cuidar, aprender pra viver, construindo saber, construindo saber. Ensino bilíngue, reforço escolar, robótica e música é bom estudar. 992931783, construindo saber. 992931783. Do maternal ao 9º ano, Barão de Limeira, na região do Pioneiro. Construindo saber. Rádio Hora 92 FM. Ouse, um espaço de beleza totalmente diferente de tudo que você já viu. Ouse é pra você, mulher. Ouse é requinte, bom gosto e um atendimento especial. Ouse é cabelo, maquiagem, sobrancelhas e unhas perfeitas. Ouse é você sempre linda em qualquer ocasião. Ouse é um salão de beleza com princípios cristãos. Ouse na sua melhor versão. Rua Sergipe 376, Jardim dos Estados. Agende seu horário e seja Ouse. 99123 9109. Já pensou em ter um programa na nossa rádio? Você que é pastor e quer que a tua igreja tenha um programa aqui na Rádio Hora? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp, anote aí, 999162250. 999162250. Venha fazer parte da nossa programação. Rádio Hora, a rádio da família. Rádio Hora 92,3 FM. Morena Atacadista, o atacado do seu bairro. Nesta sexta, músculo bovino peça o pedaço quilo só R$17,99. Agulha bovina quilo R$18,99. Miolo da agulha quilo R$24,90. Capa do contrafilé quilo R$28,95. Morena Atacadista, é perto, é rápido, é barato. Loja em Campo Grande, Terrenos. Morena Atacadista, o atacado do seu bairro. Você está ouvindo Rádio Hora. Se é sucesso, você é o Jornal da Hora. Rádio Hora. 7h02 de volta com o Jornal da Hora neste dia da gratidão, dia 6 de janeiro, sexta-feira, também dia de Reis. Participe com a gente, 99911-9689. Mande sua mensagem pra gente, você é grato a quê na sua vida? Participe com a gente aqui. Só 4 em cada 10 promessas de governadores eleitos em 2018 foram cumpridas. Milena Abreu. Menos da metade de todas as promessas de campanha feitas pelos governadores que assumiram mandato em 2019 foram cumpridas. É o que mostra um levantamento realizado pelo G1. De acordo com reportagem publicada no portal, foram analisados 1.118 compromissos assumidos pelos então candidatos em 2018 em relação às mais diversas áreas: mobilidade urbana, educação, saúde, infraestrutura e segurança pública, entre outras. O levantamento considerou só as promessas que podiam ser, como definiu o próprio site, claramente cobradas e medidas. De 1.118 compromissos assumidos, 471 foram totalmente cumpridos durante a gestão que começou em 1º de janeiro de 2019 e terminou em 31 de dezembro de 2022, o que equivale a 4 em cada 10 promessas de campanha. 25% das promessas foram cumpridas parcialmente e 367 não passaram de pura promessa mesmo, ou seja, 1 em cada 3 compromissos assumidos em entrevistas, debates, documentos e agendas eleitorais pelos candidatos que venceram as eleições estaduais em 2018
não foi cumprido. Agora, Carlos Araújo, nesse mesmo ranking aí, vamos colocar como ranking, o ex-governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, foi mais uma vez o que mais cumpriu promessas entre os governadores que concluíram o mandato. De acordo com as informações, o Reinaldo cumpriu totalmente 70,8% dos compromissos assumidos durante a campanha à reeleição em 2018. O portal considerou 24 promessas feitas pelo ex-gestor do estado e destas 17 foram classificadas como totalmente cumpridas. 4 parcialmente cumpridas e apenas 3 não foram executadas. Pois é, eu acho que é uma boa avaliação que se faz aí a respeito do ex-governador Reinaldo Azambuja, até porque o eleitor enxergou o eleitor fez essa avaliação também, né? E pela primeira vez na história, o Mato Grosso do Sul conseguiu, depois de uma gestão de 8 anos, né, de 2 gestões de 4 em 4 anos, o Reinaldo Azambuja conseguiu ainda fazer o seu sucessor. Prova de que o eleitor soube fazer essa avaliação, ver na pessoa do ex-governador essa responsabilidade no cumprimento para se fazer essa avaliação daquilo que se chegou a um resultado positivo, daí essa possibilidade. Mas é uma avaliação muito boa para o ex-governador, que agora vai se colocar aí na sua fazenda, pegar aí um bom descanso e depois colocar novamente o seu nome aí para poder realmente continuar na política. E aí o eleitor terá novamente uma oportunidade, mais uma oportunidade para poder fazer aí uma nova avaliação. Mas eu acho que é um resultado positivo, importante para o Mato Grosso do Sul. A gente vê através das empresas que estão chegando aqui, na área da economia, na área do funcionalismo público, na área da valorização dos funcionários públicos. Eu acho que tudo isso é, sim, uma avaliação muito importante ao ex-governador Reinaldo Azambuja. Agora, fazendo uma avaliação geral dos governadores pelo Brasil, a maioria nem passaria de ano, né? Porque de 10, apenas 4, nota 4 não passa em lugar nenhum, né? Pois é, a gente viu também muitas dificuldades que os governadores tiveram. Por exemplo, o Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, ele voltou ao governo porque ele fez uma boa administração, mas ele pegou o estado praticamente quebrado, né? Assim como aconteceu também no Rio de Janeiro, né? A recondução do Castro ao governo do Rio de Janeiro, né? E o grande exemplo também ao lado do Reinaldo Azambuja aqui foi o Zema lá em Minas Gerais, né? Minas Gerais com uma população e representando o segundo colégio eleitoral do país, o Zema realmente teve aí uma votação importante, uma avaliação importante por parte do eleitor, até porque ele foi eleito também no primeiro turno. Então, eu acho que tudo isso realmente mostra que o eleitor ele está fazendo muito bem essa avaliação. Eu acho que é importante essa politização do povo, né, essa participação, e quando não serve, fica em casa, né, Jackson? Exatamente isso. Olha só, detentos veem na prova do Enem a possibilidade de um futuro diferente. Catiúcia Fernandes. Mais de 1.500 presos em Mato Grosso do Sul realizam provas do Enem nos próximos dias 10 e 11. A Rosana Penágio, de 40 anos, é uma delas. Ela concluiu o ensino médio no estabelecimento penal feminino Irmã Irma Zorzi, onde está cumprindo pena há 2 anos. Ela se diz extremamente ansiosa, grata e com planos para o futuro. E apesar de estar privada da minha liberdade, eu tive a oportunidade de concluir o ensino médio nesse ano de 2022. A educação aqui, ela nos proporciona grandes oportunidades. Enfim, eu estou com o meu modelo 19. Isso para mim é muito gratificante. Só tenho a agradecer aos diretores, aos coordenadores da unidade da escola pela confiança e pela chance da nossa ressocialização. Ao todo, 1.589 custodiados das 39 unidades da AGPEN, que é a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul, farão o exame. Neste ano, o total de participantes em presídios estaduais é 51% superior ao registrado em 2022, quando 1.050 se inscreveram. Rosana conta que espera tirar uma boa nota. Estou com uma expectativa muito grande de conseguir uma boa nota. Em breve irei para o semiaberto e as notas do Enem são essenciais
especiais para mim, poder cursar um curso superior. Então eu só tenho a agradecer, só gratidão a todos os envolvidos nesse projeto, que podem abrir belas portas no futuro presente. As ações de educação prisional como forma de reinserção do privado de liberdade ao convívio social têm aumentado bastante e contribuído para a redução dos índices de criminalidade. Evolução sentida também na participação dos reeducandos, estudando com ampliação de mais de 38% em um ano e garantia de alfabetização ao ensino superior em presídios de Mato Grosso do Sul. A interna Miriá Pasquim, de 25 anos, também usará a prova do Enem como meio de acesso ao ensino superior. Aqui no presídio feminino, tive a oportunidade de concluir meu ensino fundamental pela Escola Regina Bettini e concluí meu ensino médio através do Ensejo 2022. Estou aguardando ansiosamente pelo Enem 2022, pois através dele eu posso ter uma boa pontuação ao cursar o ensino superior. Essas oportunidades que temos dentro do sistema prisional nos incentivam cada vez mais a nos reentregar à sociedade e acreditar que podemos sim ter um futuro honesto e digno lá fora. Somente em Campo Grande serão 536 participantes. Além da capital, as provas serão realizadas em unidades penais de Dourados, Três Lagoas, Corumbá, Paranaíba, Bataguaçu, Amambaia, Aquidauana, Cacilândia, Jardim, Rio Brilhante, Ponta Porã, São Gabriel do Oeste, Jataí, Coxim, Carapó e Vinhema, Nova Andradina, Naviraí e Dois Irmãos do Buriti. Catiúcia Fernandes, da Comunicação do Governo de Mato Grosso do Sul, para a Rádio Hora. 7h10, Carlos Araújo. Ontem, Mato Grosso do Sul, mais uma vez, teve destaque na mídia nacional com a senadora, né? Ainda senadora Simone Tebet, né? Ela assumiu o Ministério do Planejamento e, desde o início, ela vem tratando uma linha de discurso que, na minha opinião, é um discurso um pouco honesto com o que ela defendeu o tempo todo. Até ao assumir uma vaga no Ministério do governo Lula, ela criticou algumas questões, inclusive disse ao próprio presidente que talvez ela não teria condições de atuar no planejamento por discordar de muitas ações do Haddad, que é o ministro da Fazenda. Você acha que o parquinho já começou pegando fogo? Jackson, eu acredito que sim. Né? Em se tratando da senadora Simone Tebet, agora ministra do Planejamento, ela é uma pessoa que ela sabe fazer esse tipo de avaliação. E pelo que a gente viu, no próprio discurso da ministra do Planejamento, ela contou toda essa história, essa discordância que havia com relação, no seu ponto de vista, com relação ao comando, por exemplo, da economia do Brasil. E aí ela foi muito sincera, mas o presidente bateu a mão na mesa e disse: não, é dessa forma que eu quero, com esse ponto de vista, mesmo que discordando, é assim que eu quero no meu ministério, né? E assim está acontecendo com todos os ministros. A Simone Tebet, evidentemente, ela entra aparentemente numa situação de fogueira, né? Ela pode sair muito bem dessa situação, assim como pode também não sair. Vai depender muito daquilo que o comando do governo vai entender com a Simone Tebet no planejamento. E aí a gente vai ver também, quando ela foi muito sincera com relação à parte do orçamento, que compete a ela também fazer esse orçamento. Esse orçamento inclusivo, um orçamento participativo, um orçamento municipalista, um orçamento para os pobres, para todas as classes sociais do Brasil. Ela colocou essa disposição do orçamento. Então, eu vejo assim, a Simone Tebet olhando de uma forma geral, muito ampla, para ela poder realmente resolver essa parte do orçamento. E esse orçamento será feito de uma forma que depois ele vai para o Congresso para ser analisado pelo Congresso Nacional. Mas eu vejo ela assim, com boas intenções com relação a isso. Quando ela diz, olha, mas nós precisamos de uma reforma tributária, é claro, né? Nenhum governo vai mais adiante, e nós já discutimos a reforma tributária, já lá no governo, no início do governo Bolsonaro, já surgiu essa possibilidade. Nós temos aqui uma reforma tributária, nós temos uma reforma administrativa, então são reformas importantes que o governo Lula terá que levar adiante, né? A responsabilidade fiscal,
Agora a gente viu, por exemplo, toda essa onda em cima desse furo no teto de gastos, né? É uma situação que vai ser resolvida somente com a reforma tributária, que é muito importante para todos nós. Então eu vejo assim, a Simone Tebet colocando o seu ponto de vista a respeito daquilo que ela pensa no Ministério do Planejamento, seu ponto de vista sobre aquilo que ela pensa sobre orçamento, né? Agora, vai depender também do comando do governo, né? Daqui a pouco o pessoal pode dizer, olha, não é isso que nós queremos. E aí a gente vai ver a Simone Tebet realmente cedendo esse lugar aí. Mas, por enquanto, ela tem aí o apoio do presidente Lula, que vai realmente apostar em todas as instâncias, né, a manutenção da Simone, e ela que vai realmente buscar elaborar seu ministério, a sua assessoria técnica, no sentido dela poder realmente sair bem melhor do que esse ponto de vista que ela viu anteriormente. Agora, Carlos Araújo, falando da Simone política, em alguns momentos, ela criticou um pouco no estado dela ter perdido tanto espaço, não ter tido os votos que ela gostaria. E um vídeo circulou por aí, até o Leão lembrou desse vídeo aí, que ela fala que é capaz dela não ganhar nem para a síndica do prédio que ela mora. Você acredita que chegou nesse nível a popularidade da senadora aqui em Mato Grosso do Sul? Olha, nós temos que... Carlão, e ainda vou acrescentar, é possível recuperar essa popularidade caso ela tenha perdido? Jacques, nós estamos falando de política, né? A política, ela é extremamente... Quando nós falamos, a gente pensa na política que de manhã é uma situação e à tarde ela já é uma outra, né? Então, aquilo que a gente fala da política na parte da manhã, na parte da tarde, a gente às vezes já tem um parecer um pouco diferente. Eu acho que a Simone Tebet, ela teve-se um desgaste muito forte com relação à sua campanha a presidente da República, porque nós estamos num estado que realmente 70% da população votou no ex-presidente Bolsonaro. Então, é o agronegócio. Aliás, o agronegócio, que inclusive a Simone Tebet também é do agronegócio, né? Ela também representa o agro. Mas, politicamente, ela tinha um outro ponto de vista, ela discordou da maioria da população, do eleitor aqui no Mato Grosso do Sul, mas foi corajosa quando ela teve uma participação muito positiva nos debates, né? Apresentou as suas propostas de governo como candidata a presidente da República. Eu acho que ela pode se recuperar, né? Agora, não vai ser da noite para o dia, né? Ela vai ter que fazer um bom trabalho no Ministério do Planejamento, que não é um ministério político, é um ministério técnico. Então ela vai ter que refazer essa sua mensagem política para poder realmente continuar sendo política aqui no Mato Grosso do Sul. Esse foi Carlos Araújo, são 7h17. Vamos para o intervalo, já já a gente volta com mais Jornal da Hora. Jornal da Hora. Rádio Hora. É mais que música, é paz e mensagem o tempo todo. Rádio Hora. É você que faz Campo Grande crescer. Campo Grande tá cada vez maior, junto com você. Aproveite seu IPTU com descontão até 10 de janeiro ou parcelado em 12 vezes. É você quem faz Campo Grande cada vez maior. Campo Grande, a capital das oportunidades, trabalhando e crescendo. Junto com você. Meu dia começou a nascer com os melhores produtos pra família. Venha ver carnes, legumes e muito mais. Supermercado do Produtor, você vai encontrar. Sabão em pó Omo, 1,6 kg, 22,89. Creme Scala, 1 kg, 7,99. Óleo Coambo, PET 900 ml, 7,89. Biscoito Wafer, Itamaraty, 110 gramas, 2,59. Você vai encontrar 92 FM. Rádio Hora. Pode buzinar, pode acelerar, porque seu carro tá na Federal Car. A melhor avaliação é garantida. Pode sonhar que a gente realiza. Na Bandeirantes 2236 e na Brilhante 2894. Fone Whats 3026-6600. 3026-6600. Pode chegar, vem pra Federal Car. De
segunda a sexta-feira, às 17 horas. Um programa bem diferente, mas muito legal mesmo. Música, humor, notícias, interação com o trânsito, entrevistas e muito mais. Na hora do Rush. Oferecimento Centro Educacional Alfabeta, o começo de um futuro brilhante. Matrículas abertas 99181-9627 e Vidslim. Emagreça sem cirurgia de forma natural 99950-9292 maxivid.com. O verão tá aí e a Liquida Verão das Óticas Carol também. São ofertas imperdíveis em óculos de sol das melhores marcas para você garantir seu modelo favorito pelo melhor preço e curtir o verão do seu jeito. O verão que todo mundo quer tá na Carol. Não perca tempo e vá até a loja mais próxima. Shopping Campo Grande, segundo piso. Shopping Norte Sul Plaza, Afonso Pena, Avenida Mato Grosso, 14 de julho, Júlio de Castilho. E no Hipercenter do Tijuca, Tamandaré e Euler de Azevedo. A Rádio Hora quer ouvir você. 99911-9689. Mande agora. 99911-9689. Todo domingo, às 7 da manhã. Programa Hora do Avivamento. Atenção, empresários! A Gráfica Petis é especializada em adesivagem de veículos. Quer deixar a sua frota de veículos com a marca da sua empresa? Vai pra Petis. Chegou a hora de renovar. A sua empresa precisa ser vista. Gráfica Petis, mais que uma gráfica, uma parceira da sua marca. Rua José Antônio, 573 Centro. Solicite o orçamento 99159-8787. 99159-8787. Você está ouvindo Rádio Hora. Se é sucesso, você ouve aqui. Da Hora. Rádio Hora. 7 horas 21 minutos, estamos de volta com o Jornal da Hora desta sexta-feira, primeira sexta-feira do ano, dia 6 de janeiro. Hoje é o dia da gratidão. Hoje é o dia que a gente precisa agradecer os bons momentos, as boas coisas que acontecem na nossa vida. Eu sempre falo que educação talvez seja o maior presente que os nossos pais podem nos dar, né? E todas as vezes que aqui no Jornal da Hora a gente tem a oportunidade de falar sobre educação, é uma alegria muito grande. O Alan até trouxe a informação, é o terceiro dia consecutivo que nós temos um professor aqui no nosso estúdio para bater um papo com a gente. Hoje, quem está aqui é o professor Hélio Queiroz Dyer, é o novo secretário de Estado de Educação, assumindo um desafio, mas um desafio que conhece bem, já fazia parte da equipe da educação e tem um histórico na educação, né? O professor é efetivo da Rede Municipal de Ensino, graduado em Geografia pela Uniderp, especialista em Gestão Escolar pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, especialista em Gestão Sustentável do Turismo em áreas naturais, e todo diploma, todo certificado é bom, né, professor? Mas a sala de aula talvez seja a grande escola. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Jackson. Bom dia, Carlos. Está aqui com a gente também. Todo título que vem depois, ele é consequência daquele que eu acho sempre o mais importante, que é ser professor, né? Eu brinco sempre que as pessoas, você já terminou suas 2 especializações, terminou seu mestrado. Qual é o mais importante? O mais importante é a graduação sempre, o fato de você tentar ser professor, conseguir, né? Nós, professores, normalmente viemos de origem de famílias mais humildes, né? A docência, ela tem essa característica. Normalmente somos aqueles que primeiro entram na universidade em nossas famílias, essa é a grande realidade dos professores brasileiros, então é sempre com muito orgulho que para nós o maior título é ser professor. Inclusive essa semana, quando nós recebemos o diretor da escola, professor Tito, lá no ANACH, olhando o currículo dele, estava lá coronel, né? E eu falei, olha, o senhor me desculpa, mas o coronel é uma patente muito importante para o Exército, mas na minha opinião a patente mais importante que o senhor carrega é de professor. Então eu vou chamá-lo de professor. É isso aí. Agora, professor Hélio, qual o grande desafio que o senhor assume a partir de agora? Olha, toda vez que a gente pensa nos desafios da educação, eu sempre digo que o maior desafio é entender o que realmente o nosso jovem, a nossa criança precisa para que ele tenha um futuro melhor, né? Qualquer nação que tenha de fato um projeto para uma sociedade mais justa, para uma sociedade mais igualitária, é ter uma educação de qualidade.
E o desafio nosso hoje é propor uma escola pública que de fato entregue um serviço de qualidade para aquela criança, para aquele jovem, para que ele possa entrar na sociedade como cidadão com todos os seus direitos e entendendo a sua realidade. E para isso a gente tem diversos programas que a gente precisa implementar, né? Eu preciso garantir a recomposição da aprendizagem, que é buscar tudo aquilo que a gente perdeu na pandemia. A pandemia ela foi um processo muito traumático na aprendizagem. A gente precisa continuar ampliando as escolas de tempo integral, que é um desafio que o governador Eduardo Riedel colocou desde o início. Falou, olha, eu quero escolas de tempo integral, eu quero fazer com que todo estudante tenha acesso. O desafio é tornar a escola mais significativa para o estudante não evadir. A gente tem um problema crônico no Brasil que o jovem ele evade, né? O Brasil lutou muito tempo para que os nossos jovens tivessem acesso à escola. Até a década de 90, muitos dos nossos jovens nem à escola iam. Conseguimos hoje oferecer escola para todo mundo, né? Mas a gente não consegue ainda garantir que todos que entram fiquem na escola. E precisamos entender o que acontece. Por que esse jovem abandona? Por que o ensino médio brasileiro e o sul-mato-grossense não é diferente? Por que o jovem, mesmo tendo acesso à escola, prefere não continuar na escola, né? Então esse é um grande desafio nosso nessa gestão, é fazer com que a escola seja ainda mais significativa para manter esse jovem com a gente. Um dos temas que o governador eleito trouxe na última entrevista que ele deu aqui para a gente foi essa questão da escola em tempo integral, né? Hoje nós já temos algumas, inclusive até a professora Maria Cecília trouxe essa pauta aqui, mas quando fala em escola em tempo integral, qual que é a previsão? Tem uma porcentagem de escola que vocês querem atingir? Qual que é o projeto? Hoje o Plano Nacional de Educação, ele define que até 2024 a gente tenha 50% das nossas escolas oferecendo tempo integral, né? Agora em 23 a gestão Riedel já vai atingir essa meta de 50%, então a gente já está bastante feliz por isso. E já no seu primeiro ano de gestão atingir a meta do Plano Nacional. Nós já chegamos hoje a 170 escolas em tempo integral. A nossa meta é em 2024 atingir a meta do Plano Estadual, que é de 65% das nossas escolas em tempo integral. Mas é bom lembrar que a oferta de tempo integral não necessariamente quer dizer que a gente vai transformar todas as nossas escolas em tempo integral, né? A gente fala muito hoje de universalização da oferta de tempo integral, ou seja, qualquer estudante da rede estadual em qualquer município sul-mato-grossense tem acesso a uma escola de tempo integral, mas a gente não pode esquecer que temos jovens que trabalham no outro período e a gente precisa continuar oferecendo escolas em período parcial. Então há uma necessidade de entender o que a comunidade precisa para a gente continuar expandindo a escola de tempo integral sem tornar isso um empecilho para o jovem que trabalha, né? Bom dia, professor Hélio. Bom dia. O senhor entra também com foco na recomposição da aprendizagem. Eu ia complementar também, porque o outro foco seria exatamente a escola integral, que o senhor está já falando, mas eu gostaria de perguntar se essa escola integral, ela realmente tem um maior custo. Evidentemente ela tem um maior custo. Há recursos para que essa expansão de escolas integrais continue a oferecer a população do estado do Mato Grosso do Sul, se há recursos para isso, né? E eu gostaria de lembrar, porque no passado, numa campanha presidencial, num debate de televisão, alguém sugeriu, eu trazia no seu programa de governo a escola integral. E o outro candidato disse, olha, nós não podemos oferecer isso porque custa muito caro, né? E a resposta, né, desse candidato que defendia a escola integral era exatamente isso. O que custa caro para o país, o que custa caro para a população é exatamente a ignorância, né? Então, eu gostaria então de fazer essas duas perguntas. A recomposição da aprendizagem, o que significa isso para a Secretaria de Educação, para a população do Mato Grosso do Sul, e também esse custo da escola integral, se há recursos para novas escolas, para o surgimento de novas escolas. Ótima pergunta. Carlos, assim, com relação à escola de tempo integral, toda escola de tempo integral ela tem um custo maior, porque não é só a questão tempo, entende? Para você manter um estudante ao longo do dia naquela instituição, você aumenta o número de refeições, então de uma ele passa a ter 3 refeições,
você aumenta o custo com servidores que tem que acompanhar, inclusive na hora do almoço, né? Então você tem que ter uma dinâmica na escola que você mantenha esse estudante ocupado e aprendendo ao longo de todo o dia. Para além disso, a proposta do Mato Grosso do Sul é que não seja só uma escola de tempo integral, é uma escola também de educação integral. Então, aquela dinâmica da escola, você envolve clube de ciências, você envolve clube de leitura, você tem laboratórios, você tem que ter uma estrutura de refeitório. Então, toda a escola de tempo integral, ela exige, de fato, um investimento maior. Mas a educação, tudo que se gasta na educação é investimento, né? Não há desperdício de dinheiro na educação, porque aquilo que a gente está investindo agora é para o futuro do nosso país. Então, eu costumo dizer e defendo muito isso, que a educação ela precisa sempre de mais investimento, porque tudo que a gente colocar agora de investimento vai voltar para a nossa sociedade no futuro, né? Então, de fato, custa mais. O nosso Estado planeja para isso. A gente tem o cálculo para ampliação, ela tem que ser justamente pautada na nossa capacidade de investimento. É por isso que você não pode, por exemplo, colocar 100 escolas de tempo integral num primeiro ano sem encaixar isso no orçamento, né? Então a gente tem que encaixar, ela entra no orçamento, a gente paga, por exemplo, 15% a mais de salário para o nosso professor da escola de ensino médio de tempo integral. Então há um investimento, inclusive, em salário, para que o professor tenha esse interesse em atuar dentro da escola de tempo integral. Você contrata mais coordenadores, enfim, você tem essa estrutura de investimento que está dentro do orçamento da educação, justamente para que a gente possa implementar dentro das nossas possibilidades, mas está tudo planejado e organizado para isso. Com relação à recomposição da aprendizagem, isso é algo muito novo na educação, e eu sempre gosto de voltar um pouquinho no tempo, até assim, Jackson, para a gente não esquecer tudo que a gente passou, sabe? Eu lembro que em março de 2020, a gente simplesmente suspendeu as nossas aulas presenciais, avisamos as nossas escolas, olha, vão para casa, crianças fiquem em casa, e a partir de agora a gente vai tocar a educação com todo mundo em casa. Ninguém estava preparado para isso, né? Aquilo que nós fizemos não era educação à distância, é importantíssimo explicar para as pessoas, porque educação à distância ela é feita com plataformas específicas, com professores treinados para isso, usando plataformas equipadas para isso, com estudantes também em condições de utilizarem essas plataformas. No nosso caso, eu quando falo nosso caso, é a educação do Mato Grosso do Sul, a educação do Brasil, a educação do mundo, né? Mais de 1 bilhão de crianças ficaram em casa. Então, o impacto da pandemia, o impacto da educação ofertada de forma remota, atingiu a educação no mundo inteiro. E de lá para cá a gente vem discutindo muito, esse era um dos meus papéis na Secretaria de Educação até então, que é como pensar, recompor a aprendizagem dessas crianças, como tentar mitigar esse dano de quase 2 anos de distanciamento da escola. Isso não envolve só, Carlos, a questão da aprendizagem, envolve a questão socioemocional. Você deixou crianças sem interação por mais de 1 ano, entendeu? A ressocialização, tanto é que vocês devem ter acompanhado, notícias de violência, de bullying terem ficado muito acentuadas no retorno, porque você tem uma acomodação, uma ressocialização dessas crianças num grupo, que a escola tem grupos sociais, né? Então você volta a ter uma convivência, então a secretaria está focada não só no desenvolvimento da aprendizagem, buscando tudo aquilo que as crianças e os nossos jovens deixaram de desenvolver, como também dar um amparo socioemocional. Como é que os nossos jovens estão? Né? Como é que os nossos jovens estão entendendo esse mundo que, além de tudo isso, trabalha com acesso à informação que às vezes não é de qualidade, né? Eu costumo também dizer muito sobre isso. Hoje o nosso jovem tem muito acesso, a nossa geração não tinha acesso à informação, a nossa informação era TV, e a gente não escolhia o que queria assistir. Hoje você tem uma criança e um jovem que, mesmo aquele que de baixa renda que tem acesso ao YouTube em casa, ele consegue escolher o que ele vai assistir. E essa informação não necessariamente é de qualidade, entende? Então, como pensar numa educação moderna, como pensar numa educação que seja capaz de filtrar tudo isso, de levar para o nosso jovem uma informação de qualidade, como aproveitar isso, somada a isso a necessidade de recompor a aprendizagem, como desenvolver isso com esses jovens com bastante cuidado, respeitando o tempo do nosso jovem, do nosso professor, porque há de se considerar que a gente precisa também retornar ao ano normal. Eu tenho também o que está previsto para o ano, então eu tenho que trabalhar com o que é previsto para o ano letivo, mais aquilo que ficou.
E eu não posso também sobrecarregar meu professor. Então isso a gente vem investindo hoje com um coordenador específico. Temos componentes curriculares na nossa grade de recomposição de língua portuguesa e matemática. Temos um professor responsável em organizar isso dentro da escola, justamente para que a gente possa conduzir também sem sobrecarregar o nosso professor. Né? O senhor trouxe essa pauta, professor, e é importante que nessa época, em março, eu trabalhava como diretor da universidade da UCDB, e foi uma tomada de decisão que foi muito rápida. Nós, na sexta-feira, chegamos com todos os alunos em sala de aula. No domingo saiu um decreto da reitoria. Na segunda-feira não tinha mais aula na universidade, só que com uma grande diferença. Já eram adultos praticamente, né, jovens adultos, e que já estavam acostumados a ter uma ou outra aula de forma virtual. É diferente da criança, né, que de repente no outro dia tinha só o Meet na sua frente com 20 cabecinhas ali para a professora da aula, né? Exatamente. Imagina o impacto, por exemplo, para crianças em processo de alfabetização, né? Uma criança que precisa estar junto com outras crianças, junto com a sua professora, para aprender a ler e escrever. E você deixa essa criança 2 anos longe da escola, com a professora desesperadamente tentando trabalhar com essa criança de forma remota, precisando muito, por exemplo, do apoio da família, né? Então, e aí eu queria fazer aqui uma ressalva e agradecer imensamente nesses 2 anos, e sempre que eu posso eu falo isso, tanto a dedicação das escolas quanto ao interesse das famílias. Se superaram com toda a dificuldade, com o desemprego, com aquela pressão toda, que foi uma loucura, né? Hoje a gente para analisar que loucura que foi aquilo, de ter que viver, fecha, abre, a família, muitos perderam renda, e mesmo assim a grande maioria das famílias continuaram apoiando a escola se desdobrando e levando merenda na casa das crianças, para que eles pudessem continuar se alimentando. Então, houve esse impacto, essas crianças agora precisam recuperar tudo isso com bastante cuidado, com bastante respeito e, de novo, contando com o apoio da família. São 7h35, tem muita gente participando com a gente aqui. Vou deixar as perguntas todas para o segundo bloco, e para a gente finalizar esse bloco, como está a questão tecnológica nas escolas? Como a Secretaria tem equipado as escolas do Estado? Ótimo. Nós temos hoje um parque tecnológico na rede estadual que vem sendo renovado, né? Então, quando se fala em tecnologia, a gente tem que é algo macro. Nós temos uma estrutura de tecnologia que atende a toda a situação administrativa das nossas escolas, secretaria de escola, área de coordenação, que essa parte do parque tecnológico vem sendo modernizado. Temos a área de tecnologia que atende os laboratórios. Hoje nós temos laboratórios de robótica, nós temos laboratórios de ciências, né, da natureza, nós temos as nossas bibliotecas, tudo isso é tecnologia. E nós temos um investimento do Estado que vem vindo agora, que é a questão da fibra ótica, que é a nossa expectativa de tornar essas escolas altamente conectadas. Como eu disse agora há pouco, trabalhar a informação, filtrar essa informação, que ela se torne de fato uma ferramenta de aprendizagem. Então há um investimento nosso nesse sentido. A gestão do governador Eduardo Rido muito focada na conectividade, tornar de fato as nossas escolas conectadas para entrar no mundo audiovisual, que é hoje a vedete, né, dos jovens, o que eles gostam, acessam e tal. Então a ideia é de investir muito nesse sentido, porque os nossos professores, aí eu costumo dizer, é o fruto da pandemia, né? A pandemia nos forçou a entrar um pouco nesse mundo. Tivemos professores que vieram youtubers aí, criaram um podcast, criaram programas para as crianças, para os jovens, e agora a gente precisa explorar isso também agora e oferecer para os nossos jovens. Isso vai chegar nas nossas escolas esse ano com mais qualidade. Estamos conversando com o secretário de Educação do Estado, Hélio Dyer. Vamos para um rápido intervalo, já a gente volta. Jornal da Hora. Rádio Hora. Não saia de sintonia, nós voltamos já. Rádio Hora. Rádio Hora. A Assembleia Legislativa sempre foi uma casa de coragem, de luta e de resistência. Nos últimos 4 anos, não foi diferente. Colocados à prova, os deputados sabiam que era preciso deixar de lado as diferenças, dar as mãos e trabalhar juntos. Esse foi o plano para superar as dificuldades e não deixar nenhum sul-mato-grossense para trás. Nesta legislatura, a Assembleia Legislativa modernizou a forma de trabalhar e aprimorou os canais de comunicação com a sociedade para estar lado a lado de quem mais precisava. A Casa de Leis trabalhou para mudar
realidades, melhorar a qualidade de vida e gerar oportunidades para as pessoas. Grandes desafios ensinam grandes lições. Nos últimos anos, Mato Grosso do Sul passou por tempos difíceis e venceu. E a gente só venceu porque todos deram as mãos. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Ano novo, preços melhores ainda. Na Eficaz, único atacadão da limpeza, embalagens e produtos para piscina. Cloro HTH tradicional 10 quilos, só R$ 399. Mascarinhas de Moraes 3156. Ah, essa é eficaz. Quer atrair mais cliente para a sua empresa? Vem para a Rádio Hora. WhatsApp 999 16 22 50. WhatsApp 999 16 22 50. Rádio Hora. Se quiser economia e qualidade é no Real. Aqui você encontra atendimento especial. E no setor de hortifruti tem produtos bem fresquinhos. É no Real que o preço é bem pequenininho. Real, Real. E no açougue preço baixo sem igual. Real, Real. Supermercado de verdade é o Real. De segunda a sexta, às 10 da noite, o programa Hora Profética. Já pensou em ter um programa na nossa rádio? Você que é pastor e quer que a tua igreja tenha um programa aqui na Rádio Hora? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp, anote aí, 999 16 22 50. 999 16 22 50. Venha fazer parte da nossa programação Rádio Hora, a rádio da família. 100% gospel. Rádio Hora. Tá precisando de óculos? Fale com a especialista. Armações de várias marcas, lentes multifocais e visão simples, lentes de contato, acessórios para óculos e o pagamento é facilitado. Temos estacionamento próprio, hein? E comprando o seu óculos completo, você ganha um solar com proteção na hora. Fale com a especialista. 99986-4537. O Antônio Maria Coelho 2537. Ótica Especialista, a ótica da família. O Colégio Vida Feliz há mais de 10 anos vem oferecendo ensino de qualidade e excelência, com espaço dinâmico, familiar e acolhedor do berçário ao 9º ano do ensino fundamental. Utilizamos materiais e plataformas de última geração com programa bilíngue e escola da inteligência, trabalhando o socioemocional das crianças. Matrículas abertas. Fone 3388-1801, Rua Ronald de Carvalho 275, Jardim Nashville. Colégio Vida Feliz, a educação começa aqui. Você está ouvindo Rádio Hora. Se é sucesso, você ouve aqui. Jornal da Hora. Rádio Hora. 7h41 de volta com o Jornal da Hora nessa sexta-feira. Lembrei todas as voltas, Carlos Araújo, do bloco. Hoje é o dia da gratidão. Seja grato sempre, então a gente não pode esquecer isso. Mas não é ser grato só hoje. Todos os dias, quando levantamos, temos que agradecer o dom da vida. Olha só, professor, tá bombando aqui, como a gente falava aqui, né, dos meets que bombavam os grupos de WhatsApp durante o período mais forte da pandemia. O Marcos, ele gostaria de perguntar ao senhor sobre o cronograma da chamada do concurso dos professores estadual. Se já tem uma data para uma nova chamada. Ótimo. Ontem eu me reuni com a secretária Ana Nardes, né, porque a gente precisa construir esse cronograma. Devemos chamar aí nesse primeiro semestre, a ideia é chamar agora no começo mesmo desse semestre os 275, mas a gente quer chegar mais do que isso, né? A gente quer chegar a chamar mais professores, a nossa projeção é subir. O cronograma está dependendo hoje de uma organização da lotação dos professores. Para vocês entenderem, a gente tem um processo de remoção, nós temos professores que vêm de remoção, tem professores que já são efetivos, né? Que solicitam remoção, tem os professores que são efetivos nas nossas escolas que vão fazer a lotação em 1º de fevereiro, começa o processo. Então a chamada de concurso tem que se encaixar nesse cronograma. Eu só não vou passar uma data ainda, porque a gente está organizando, mas em fevereiro a gente lança essa chamada. Devemos organizar isso com a SAD, com a secretária Ana Nardes, e o governador deve anunciar em breve essa notícia já com o cronograma, como é que a gente vai fazer. Então, para ficar tranquilo, eu sei que o pessoal está bastante ansioso. Brinquei ontem
na outra rádio, ela falou, olha, o pessoal me dava parabéns e a outra pergunta é quando é que é a chamada de concurso, né? A gente está trabalhando, fala para eles ficarem tranquilos, a gente está trabalhando bastante para fazer a chamada de concurso deles. O senhor já respondeu aí umas 3 perguntas pois aqui, porque já falou de lotação também. Tem a Ana Paula Moreira, que gostaria de saber sobre os professores em estágio probatório, se eles poderão remover, tendo em vista que tem vários municípios com vários aprovados na lista de espera. Então, é bem isso. Eu não posso fazer a remoção, porque o concurso público ele é feito por vagas disponíveis em cada município, né? Se eu, por exemplo, às vezes você tem um colega que tomou posse, está em estágio, ele tomou posse em Itacuru e quer mudar para Mundo Novo. Se eu mudá-lo para Mundo Novo agora, aquele colega que eu vou chamar de concurso que era para vaga de Mundo Novo perde a vaga. Por isso que é complexa a chamada, entendeu? Então, há a possibilidade desde que essas vagas sejam remanescentes depois da chamada de concurso. Vagas vão surgindo naturalmente, os colegas vão se aposentando, né? Mas a remoção ela só pode acontecer depois do processo de chamada. Eu tenho o processo de lotação dos efetivos mais antigos, tenho a chamada de concurso, aí a gente tem que trabalhar a remoção. A questão do estágio probatório, para essa remoção a gente precisa conversar com a RH, é importante porque você toma posse lá, você não é estável ainda, vale lembrar que em estágio probatório você ainda não está estabilizado no concurso, né? Então ele precisa procurar o recursos humanos, ver se há a possibilidade, mas fica, infelizmente, o pessoal que está em estágio fica lá para trás mesmo, que precisa primeiro garantir a vaga de quem vai assumir e quem já é efetivo de fato da rede, né? Uma outra pergunta aqui, teve um tema que foi muito discutido durante a campanha, que foi sobre a questão da equiparação salarial, como que está essa situação dos convocados e efetivos, né? Isso é outra, é a segunda, depois do parabéns e do concurso, é a segunda coisa que as pessoas me perguntam, né? De fato, a gente tem um compromisso, é importante, né, equiparar. O Mato Grosso do Sul hoje oferece o melhor salário do Brasil, a gente tem bastante orgulho em falar isso. O nosso salário ele é muito mais alto que a maioria dos estados. Prova disso que 70% dos professores que passaram no nosso concurso são de outros estados, não são do Mato Grosso do Sul, e recebeu muita gente de fora. E agora a gente precisa equiparar. O nosso professor convocado precisa chegar no mesmo valor do professor efetivo. A gente está criando um cronograma para isso, que o investimento realmente ele é muito alto. A gente precisa chegar nesse valor ao longo dessa gestão. O governador Eduardo Rido assumiu esse compromisso, a gente vai chegar. Então a gente deve começar um pouco esse ano, um pouco depois, então a gente vai montando um cronograma para que possa escalonando até que a gente possa, ao término dessa gestão, estar com o salário do professor efetivo e do professor contratado sendo pago no mesmo valor, né? Tem uma pergunta aqui que eu acredito que nem seja para o senhor, porque falou de greve e o Estado não teve isso. Não, quem teve um processo desse no final do ano passado, né? Foi o município, né? Inclusive a pergunta é que as crianças que não foram alfabetizadas na pandemia, elas pularam da primeira série para o 3º ano. A Luciana, que mandou mensagem, falou que é o caso do filho dela, e com a greve de dezembro muitos foram prejudicados, mas essa é uma questão mais para o município responder, né? Sim, o Estado ele vai trabalhar ajudando bastante os municípios nesse sentido, não específico por causa da greve, mas porque, como eu tinha dito, a alfabetização ela foi talvez dos processos de aprendizagem da educação básica mais afetada, porque a criança menor ela tem muita dificuldade de aprender longe do professor. Nós temos um programa que o MS Alfabetiza, é um programa em parceria do governo do estado com os municípios, porque o estado propriamente tem pouquíssimas turmas de 1º e 2º aninho, né? Mas vamos investir, a gente investe em parceria com o município mais de 10 milhões de reais nesse programa, para que entregamos material didático para os municípios, e também vai ser uma ferramenta para ajudar nessa recomposição da alfabetização também, né? Então, ao longo do tempo, a gente vai trabalhar com isso, apoiando o município. Agora, voltando às nossas perguntas, Carlos Araújo, o MS Alfabetiza, que o senhor falou agora, no final do ano passado, a gente até teve uma entrevista aqui que quando comemorava 1 ano, né? Isso. E a professora Cecília trouxe um balanço e falou que o olho dela até brilhava para falar do programa, né? E como na gestão do senhor esse programa vai ser trabalhado? Ele vai continuar, na verdade a nossa proposta é ampliar. Queremos trabalhar numa ideia também do MS Alfabetiza, numa versão da matemática também, né? A gente precisa desenvolver a aprendizagem matemática para os nossos estudantes. De qualquer maneira, esse programa ele é um programa de Estado, se fazia parte do viés da professora Cecília, vai ser do nosso. A gente deixa de produzir programas de governo, que é uma tradição no Brasil, você vai encerrando programas a cada vez que entra uma nova gestão. O MS Alfabetiza ele é um programa de Estado, ele não só vai permanecer, como vai ser aprofundado, vai ter mais investimento ainda, porque o Estado entende
que quanto mais a gente investir no município, nos anos iniciais do ensino fundamental, melhor esse estudante chega para nós, inclusive, no ensino médio, né? A aprendizagem, ela é uma escada. Se você não tem como ir mal no começo e chegar bem no final, né? Então, o Estado olha o estudante da educação pública como um só, não importa a cor do uniforme, não importa se ele é do Estado ou do município, o que importa é que ele é um estudante sul-mato-grossense, a gente precisa apoiar, e dessa maneira a gente vai continuar apoiando os municípios para que essas crianças aprendam bem, para que cheguem inclusive na rede estadual com a aprendizagem mais adequada. Secretário, nós tivemos aí uma mudança de governo a nível federal, um governo anterior que apostou muito na mudança, na cara da educação, da cultura do país, e incentivou também bastante as escolas cívico-militares, que foi o governo do ex-presidente Bolsonaro. E de repente a gente volta para o outro extremo no governo, né? Que saímos do lado do governo de um extremo e vamos para um outro, de uma outra extrema. Isso tem alguma influência na educação? Há uma mudança curricular em virtude dessa alteração? E como é que o secretário vê essa parceria das escolas cívico-militares também? O governo agora, sobre a batuta do ministro Camilo, né, a gente deve ter uma reunião em breve com ele para tratar sobre primeiro os programas que já existiam, qual é a permanência deles, entre eles o da Escola Cívico-Militar. Independente disso, o Estado tem o seu próprio programa de escolas cívico-militares, né? A gente, até para as pessoas entenderem, só as 2 das 4 escolas que nós temos cívico-militares registradas, só 12 faziam parte do programa federal. Então o Estado criou seu próprio programa de escolas cívico-militares. O professor Rojas esteve aqui com vocês, que é da Tito, é uma dessas escolas integrantes, é a melhor escola cívico-militar do Brasil hoje, inclusive, é a Escola Tito. Então a gente tem o nosso próprio programa. Com relação aos outros programas, assim, o governo, o Ministério da Educação ainda não sinalizou nenhuma documentação oficial a respeito disso. A gente acredita até pela questão da ideia de governo, né? Então há de se ter alguma mudança. Programas que até então existiam, que deixaram-se, pode ser que voltem. A gente tem uma expectativa muito grande que programas como o ProJovem Urbano, o próprio Pronatec, o Brasil Alfabetizado, que são programas importantes, possam retornar com um pouco mais de força, e precisamos conversar bastante. Tem uma ideia de uma discussão bem aprofundada sobre a reforma do ensino médio, né? O estado do Mato Grosso hoje é um estado bem avançado na implementação dessa reforma do ensino médio. Hoje nós já trabalhamos com itinerários formativos, já temos uma estrutura curricular da forma que a Lei 13.415 determina. Mas houve, pelo menos no período de transição, uma sinalização de uma revisão disso. Então a gente deve entrar em discussão via CONSED, que é o órgão que nos representa, inclusive, junto ao Ministério da Educação, para discutir quais serão essas mudanças, solicitar ao Ministério que nos escute, que eu acho que é importante estabelecer um diálogo dos estados com o Ministério da Educação. E a grande expectativa nossa é que o governo federal olhe com mais força para a educação básica, né? Eu acho que chegou o momento em que há a necessidade de se investir mais na educação básica. O Ministério da Educação e o FNDE são grandes investidores na escola pública, e eu acho que precisa investir mais. Hoje a maior parte do investimento do MEC é focado no ensino superior, e eu gostaria muito que essa discrepância começasse a ser diminuída, para que de fato a educação básica pudesse chegar um dia a ser o maior investimento. Não adianta você investir mais no ensino superior sem investir também com a mesma potência na educação básica. Então a gente vai brigar muito por isso, para que a gestão federal olhe com um olhar de mais investimento mesmo na educação básica e nos ajudar a implementar os nossos programas. Então esperamos um bom diálogo com o Ministério da Educação a respeito disso. Professora Eli, com relação à formação dos professores, né? Como a Secretaria de Educação tem trabalhado? Então, nós temos uma coordenadoria de formação, né, que atua não só na formação dos professores da rede estadual, mas também dando suporte para os municípios na formação dos seus professores municipais, das redes municipais. Já temos a programação de agenda formativa de 2023, ela está praticamente pronta. Agora, no início de fevereiro, nós já temos uma semana de formação, né? Eles se apresentam no dia 1º, no dia 6 de fevereiro já começa a formação com os nossos professores. Os alunos, na verdade, eles retornam no dia 17 de fevereiro. Então, do dia 6 até o dia 17, ali tem um período do carnaval entre isso, vai ter um momento de formação já com nossos professores, nossos coordenadores, com nossos diretores. É muito importante uma formação conjunta, diretor participando, coordenador, professor. Essa pauta já está pronta para que a gente possa começar um ano bem preparado.
Professor, quando a conversa é boa, o tempo voa. Chegou o final aí a nossa entrevista, o nosso bate-papo, e para o senhor a gente só deseja sucesso. E tenho certeza que com a competência que o senhor já demonstrou nos anos que esteve na secretaria, vai conduzir muito bem a sede nos próximos anos. Conte sempre com a Rádio Hora, porque a educação aqui é prioridade para a gente. Obrigado, queria agradecer Jackson, Carlos pela oportunidade, me colocar à disposição também. A educação precisa muito de vocês, são vocês que chegam para as famílias das nossas crianças. Então a educação ela também depende desses parceiros da imprensa, das rádios que está todo mundo aí escutando. Busquem em vocês a informação e vocês contem com a gente para dar essa informação sempre que vocês acharem necessário. Carlos Araújo, boas férias. Férias para todos nós, né, Jackson? Até lá. Bom, o Jornal da Hora chega ao final e hoje no último programa do mês, volta no dia 30, né? Teremos um recesso aí no mês de janeiro, recarregar as baterias, mas no final do mês a gente está de volta aí com o Jornal da Hora, não poderia fechar melhor do que falando de educação. Um grande abraço a vocês e até a próxima. ZYX 634, Rádio Hora 92,3, Campo Grande, Mato Grosso do Sul.